Falou em Natal, a gente lembra logo dos deliciosos chocotones recheados que sempre são um sucesso. Por isso que no vídeo de hoje vou te ensinar um dos meus sabores favoritos, que é o de brigadeiro com Kit Kat. E para você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Eu vou começar pela receita do brigadeiro. Então aqui na panela ainda com o fogo desligado, eu coloco uma caixinha de leite condensado e dissolvo nele uma colher de sopa de cacau em pó. Para quem quiser usar o chocolate em pó 50%, pode também, aí usa 2 colheres de sopa. E agora uma caixinha de creme de leite. Mexo bem. E aí eu vou cozinhar este brigadeiro no fogo médio. Quando ele levantar a fervura, eu acrescento o chocolate. Agora que ele já levantou fervura, eu acrescento o chocolate, que aqui eu estou usando 100 gramas de chocolate ao leite, mas pode ser também o meio amargo ou o blend. E eu recomendo que use o chocolate mesmo e não a cobertura fracionada. Continuo mexendo agora até o chocolate derreter e o brigadeiro atingir um ponto consistente, porém cremoso. Agora ele já chegou no ponto, desligo imediatamente. Eu vou mexer ele aqui um pouquinho, alguns segundos, para sair esse excesso de calor dele. E olha o brilho, a textura desse brigadeiro. Eu gosto de deixar ele no ponto do chocotone, o mesmo que se fosse para um bolo recheado, para um bolo festivo. É quando ele cai em blocos da espátula, fazendo os montinhos aqui na superfície. Se você gostar dele mais cremoso, daquele panetone que quando a gente corta a fatia, ele escorre, então aí você precisa deixar um ponto menos, mais cremoso. Eu já não gosto desse ponto, eu prefiro que a fatia fique preservada inteirinha na mão, né? Que não escorra recheio quando a gente corta o panetone. Eu gosto que fica tudo no lugar, então por isso que eu deixo ele nesse ponto. Agora eu vou tirar ele aqui da panela quente, transferir para um outro recipiente, porque eu preciso dele frio para a montagem do chocotone. Então para montagem eu vou precisar de um chocotone ou de um panetone. Esse daqui é um industrializado, que eu sempre acho que compensa muito mais para rechear comprar um chocotone do que fazer a massa caseira, pelo preço, né, pelo preço final, pelo custo e também pelo trabalho. Esse daqui é um de fabricação própria de um supermercado, não é de marca famosa, por isso também que ele pesa 500 gramas. Hoje em dia, a maioria dos chocotones estão vindo sempre de 400 gramas. Esse aqui eu já conhecia, ele é bem úmido, bem macio e com um preço muito atrativo. Eu começo cortando a tampa dele, não somente na partezinha de cima, eu corto mais ou menos aqui, ó, próximo à forma de papel. Eu começo fazendo um corte circular aqui no meu chocotone. Eu meço mais ou menos um pouco mais de um dedo aqui da beiradinha dele. 2 dedos é muito, acaba ficando um espaço pequeno para o recheio. Só que um dedo também acaba ficando muito rente a casquinha, a parte de fora, e aí depois a fatia não tem uma estrutura. O recheio fica muito próximo do papel e aí a fatia acaba desmoronando. Não precisa chegar com a faca até lá embaixo. E agora eu coloco a ponta dela e levanto o miolo. Tiro essa parte aqui, ó, que tá meio quebrada, para deixar tudo retinho, com o mesmo espaço. E se por um acaso acabar aparecendo o fundo da embalagem lá embaixo, o papel, não tem problema. Pega a massa, coloca lá. E aí, com o cabo da faca você vai e amassa, ajusta aquele fundinho lá, não deixa com papel. É importante que preserve a estrutura, a base do chocotone aqui e mantenha sempre ela com massa.
Ficou com um espaço ótimo, cabe bastante recheio aqui dentro, lateral e fundo preservados. Esse miolo eu corto em fatias porque eu não descarto ele, eu volto ele para dentro do chocotone. Aqui eu tenho o brigadeiro já frio, não está gelado da geladeira, eu deixei ele esfriando somente em temperatura ambiente. Eu não posso usar ele quente na montagem do chocotone, porque senão o chocotone acaba criando umidade na parte de baixo, né, ali no papel, e isso acaba diminuindo a validade dele. Então aqui na montagem é bem simples. Esse brigadeiro do recheio eu divido ele em 3 partes, 2 maiores e iguais que serão para o recheio e uma menor que servirá como cola para a tampa. Eu tenho também aqui já separado Kit Kat, eu tenho 2 tabletes de Kit Kat que eu cortei em cubinhos pequenos. Cada tablete desse vai em uma camada de recheio. Dessas 2 partes iguais de brigadeiro, eu começo colocando um pouco de uma parte. E aí eu coloco o Kit Kat picado. E antes de colocar a massa, eu coloco a outra parte do brigadeiro. Porque como o Kit Kat é um bombom e ele é sequinho, ele acaba impedindo, né, que as partes do chocotone fiquem todas unidas. Se ficar em contato o Kit Kat com massa, quando a gente cortar a fatia, ele acaba quebrando, se partindo tudo, se separando, porque é tudo sequinho, né? Então precisa ter algo cremoso, como se fosse uma cola para unir todas essas partes. Recheio bem selado, agora coloco uma parte de massa e sigo a montagem seguindo a mesma sequência. Um pouco de recheio, Kit Kat, mais recheio. E sempre também passando a espátula na lateral com o recheio para selar também a lateral, não somente o meio. E se você está gostando desse vídeo e quer receber um e-book com essa receita e várias outras aqui do canal, é só você se tornar um assinante fã de caderninho. E para saber mais, eu deixei o link aqui embaixo na descrição. Agora a última camada de massa. E olha só como ele já tá bem retinho. Não tá baixo, né? Nem alto. Tá bem no nível. Agora eu passo todo o restante do brigadeiro e selo toda a lateral também. Agora, para o acabamento ficar perfeito, eu colo a tampa na mesma posição que eu cortei. Chocotone perfeito, sem nenhuma marcação, sem emenda, daria até para deixar sem cobertura, que praticamente fica imperceptível. Essa parte é super importante aqui no acabamento. Mas eu coloco cobertura porque eu acho que dá um acabamento ainda melhor, fica bem mais bonito. Para cobertura, eu vou usar cobertura fracionada. Aqui eu estou usando no sabor ao leite, mas pode ser branca, pode ser meio amargo também, ou blend, é que você achar melhor. Vou levar para o micro-ondas até ela derreter em intervalos de 30 em 30 segundos, sempre mexendo. Aqui eu estou usando 100 gramas, então no máximo 2 tempos de 30 segundos já é o suficiente. Se você quiser usar brigadeiros ou ganaches para cobertura do chocotone, fique à vontade, pode usar também. Eu particularmente prefiro sempre uma cobertura sequinha para não fazer muita meleca, muita sujeira na hora de cortar a fatia do chocotone. Prontinha, derretida e bem fluida. E para cobertura, eu vou usar 2 tabletes de Kit Kat cortados, assim como eu fiz no recheio. Essa parte, essa quantidade que eu estou usando para decoração, para cobertura, é a gosto. Se você achar que 2 pacotes é muito, você pode usar somente um
ou 1,5, você que decide essa parte. A faca bem afiada, de preferência sem a serra, e faz o corte. E eu gosto de cortar em pedaços pequenos porque dá uma sensação de mais quantidade, de maior volume na decoração, assim eu consigo preencher o máximo do topo do chocotone. E agora, com o chocotone sobre um prato ou um papel manteiga, eu despejo a cobertura e vou espalhando por toda a parte do topo dele, toda a casquinha, priorizando sempre selar aqui onde foi cortado também. Aproveito para espalhar bem enquanto ele está bem fluido, assim ele não fica com marcação de espátula, e vou colocando aos poucos. Se eu coloco tudo de uma vez aqui no topo, ele escorre de uma vez. E todo esse chocolate que vai caindo no prato ou papel manteiga nunca é perdido. Depois que endurece, a gente reutiliza novamente derretendo. E agora, com a cobertura fracionada branca num saquinho e um furo bem fininho, eu faço alguns risquinhos aqui para dar um contraste de cor, já que o chocolate é preto e o Kit Kat também é preto. E antes da cobertura fracionada secar, eu já vou construindo o topo, colando os pedacinhos de Kit Kat. Sempre do centro para fora. Agora eu levo ele para a geladeira por mais ou menos uns 5 minutinhos, é bem rápido, é só para a casquinha de chocolate terminar de cristalizar. E para o acabamento ficar ainda melhor, depois que a cobertura secar totalmente, é só retirar o excesso do chocolate que escorreu ali nas laterais. E se você quiser dar ele de presente para uma pessoa especial ou até mesmo vender, é só escolher uma embalagem bem legal, um saco de celofane com um laço bonito ou até mesmo uma caixa para ele ficar ainda mais lindo. E o resultado foi esse, um mega chocotone recheado, mas sem escorrer o recheio. E que depois de pronto pesou 1,290 kg. Gigante, né? A validade dele é de até 3 dias, bem embalado em temperatura ambiente, e esse ambiente precisa estar fresco. E se você gostou desse vídeo, não esquece de já compartilhar com um amigo. Aqui na tela eu separei mais algumas opções de Natal que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente se vê aqui numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 19 horas, com vídeos novos. Eu vou ficando nessa. Tchau, tchau!